Vamos entrando todo mundo, vamos começar a nossa aula de dicas aí para vocês. A gente já fez uma aula de cirurgia prévia, uma aula de macetes, principalmente no campo de cirurgia. A gente já fez uma aula de ginecologia e obstetrícia, mostrando pontos principais da estação. A gente já viu que em cirurgia é muito parecido às estações, e se você souber fazer uma boa anamnese, solicitar o exame físico da maneira que a gente pede, a gente conversa, e as condutas de cirurgia, você vai bem em qualquer estação de cirurgia, tá? Não é à toa que cirurgia é o ouro de vocês. São 20 pontos ali garantidos se você tiver memorizado tudo que a gente já conversou. Quem ainda não sabe, vai lá assistir as aulas no YouTube, tá? Essa aula, ela está sendo gravada também, vai ser disponibilizada no YouTube. E vocês revisam, tá bom? Vamos começar aqui. Vamos lá. Eu sei que tem muita dúvida, tá? Nessa parte da prova prática. Eu sei que vocês, a maioria vai prestar prova pela primeira vez. Tem muita dúvida, tem muita coisa interessante para aprender também aqui, tá? E vamos conversar um pouco mais sobre essa prova, então. Tá, vamos começar a nossa aula aqui. Todo mundo que está aqui quer passar, né? Estou aqui 5 horas da tarde, um horário que todo mundo já está meio cansado, está aqui assistindo. Quero dizer para vocês uma coisa, tá? Um panorama geral, que vale para 80% da prova prática. A estação, lá no dia da prova, ela muda, tá bom? Ela vai mudar, vocês sabem disso. Uma porta é um tema, outra porta é outro tema, mas o jogo é sempre o mesmo no Revalida, tá certo? Se você souber conduzir uma estação da maneira correta, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? A maioria das pessoas, elas se aprovam, não porque elas não sabem medicina, não sabem a teoria, mas elas não sabem jogar o jogo da estação ali, não sabem conduzir a estação da maneira correta. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que reprovaram na prova, e conheço pessoas que não tinham tanta teoria e aprovaram, tá? Então, é muito jogo de cintura essa prova, tá bom? E vocês vão aqui aprender bastante coisa sobre isso. Quando você domina o método, aí você não vai precisar ficar decorando o caso, tá? E nem vai travar na estação, tá bom? Mesmo que você não saiba o tema que está acontecendo ali, que você nunca estudou aquele tema, nunca fez estação daquele tema, não sabe o que perguntar, mas se você souber conduzir a estação da maneira correta, você vai ali garantir seus 6 pontos e pelo menos o corte ali daquela estação, tá certo? Quem tiver dúvida, vai mandando mensagem aí, tá? E depois eu vou ler a caixinha e vou responder com vocês. Então, vamos lá. Gente, o avaliador nessa prova, ele não quer ver vocês com timidez, tá? Ele não quer timidez de vocês. Eles não quer uma medicina de especialista, tá? Eu vejo nos checklists muita gente querendo fazer aquela medicina de especialista, desmiuçando tudo e explicando tudo de uma maneira muito particularizada, e não é isso que vai acontecer, tá? Eles não querem condutas raríssimas, não. Eles querem o panorama geral, que um médico generalista deve saber, que é o que vocês vão sair formados para trabalhar, tá bom? Então, vocês têm que chegar mostrando o quê? O que, que ele quer ver, o que, que o chefe da estação ali quer ver, o que, que o avaliador que vai corrigir a sua prova, o que, que o INEP quer ver de você. Ele quer ver liderança, tá? Ele quer ver que você entra e domina o ambiente, que você entra com o peito aberto, com postura, que você se apresenta com a voz firme, tá? Ele quer ver isso aí de você. Ele quer que você senta ali as suas instruções e comece a atender como realmente um médico que sabe o que está fazendo ali. Eu não quero que vocês, no dia da prova, fiquem encurvados, com a cabeça baixa, com a fala entrecortada, tá bom? Ansiosos. Não quero que vocês fiquem assim, tá? Claro que na primeira porta, geralmente isso vai acontecer porque é algo novo. A gente vai conversar que vocês vão ficar isolados, né? Vai ficar ali cerca de até 1h30 em isolamento. Nesse momento, vai respirando bastante, técnicas de respiração, vão te chamar para ser conduzido ali para sua porta, um grupo de 20 pessoas, vai aumentar um pouco a ansiedade de vocês, o coração vai bater mais rápido, vai dar uma taquicardia, e vocês vão respirando ali, técnicas de respiração, respira fundo, segura, solta, se concentra no que você vai fazer ali naquele momento, que é o seu CRM, o seu futuro ali que está em jogo, muita coisa está em jogo ali. E você tem que mandar bem, você só tem aquela oportunidade. Você vai esperar mais 6 meses, vai gastar mais 6 meses de estudo, de dinheiro, para poder fazer isso novamente. Não, você está ali para ganhar, só tem plano A aqui, viu, galera? E quando vocês forem conduzidos, já falei para vocês, vão respirando, técnicas de respiração, olhem a porta que vocês vão entrar. Não necessariamente vocês vão entrar na porta 1 ali. Vocês podem começar na porta 3, na porta 4, e isso já te ajuda a ver o esqueleto na cabeça do que vai acontecer. Se você viu que é a porta 2 que você vai começar ali, você já sabe o quê? Que é a porta de cirurgia. Você já tem que esquecer todo o resto e vir só cirurgia na sua cabeça. Vem aquelas perguntas principais que não pode faltar em cirurgia.
Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas perguntas de ginecologia e obstetrícia e também de pediatria que são essenciais nessas estações. E são essas perguntas que tem que vir para você. Você já vai começar ali a anamnese de vocês nos 3 primeiros minutos, você já vai garantir ali seus 3 a 4 pontos, tá bom? Porque com certeza aquelas perguntas vão estar presentes, tá? Na mentoria que a gente tem particular, a gente vê como que cai, o quanto cai toda a estação, todo o PEP do INEP, cai as mesmas perguntas. Tá? Então ele quer ver liderança, ele quer ver esquematização, e é o que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje a gente vai ter uma aula também ali inicial sobre como pensar os sintomas por sistemas. Muita gente tem muita dúvida na hora de começar a perguntar os sintomas associados e trava nesse momento, esquece o que perguntar, não vem coisa na cabeça. Hoje a gente que vai mostrar para vocês como não travar nesse momento, como perguntar os sintomas por sistemas, como pensar eles assim, tá? O dia lá também, o examinador quer ver o que de vocês? Comunicação. Ele quer ver você sabendo falar, falando rápido. E como que você vai falar rápido? Você sabendo que você tem que falar, pensando por sistemas e treinando aquilo. Porque todas as palavras, os sintomas vai estar ali no seu subconsciente de uma maneira de fácil acesso, de tanto que você relacionou ali por sistemas e treinou aquilo. Tá? Comunicação também, fazer exercícios de dicção é muito importante. Às vezes a gente fala rápido e se tiver ansioso ainda, então a fala fica entrecortada, muitas vezes não dá para entender o que foi falado. E é por isso que muitas vezes você não pontua uma coisa que você falou. Então isso também é essencial, tá? Tem o exercício do lápis, para quem não sabe, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? E ajuda bastante. E ele quer ver também condutas básicas, tá? Como em cirurgia, a gente viu, por exemplo, na patologia, em cirurgia, o que a gente tem que fazer? Internação hospitalar, tá? A gente tem que pegar 2 acessos venosos periféricos calibrosos, hidratação endovenosa com cristalóides, soro fisiológico ringer lactato, analgesia com morfina endovenosa, antiemético endovenoso, antitérmico endovenoso, sondagem vesical de demora, quantificação do débito urinário, tá? É isso que é conduta básica, tá bom? Que vocês têm que saber, tem que estar seguro, tem blocos disso pronto, que ajuda demais vocês a irem bem nessas estações, tá? O INEP ele vai premiar quem é organizado, tá? Não quem é gênio. Então, se você for um gênio, mas se você for querer adivinhar as coisas na hora ali, não vai dar certo. Você tem que estar ali sistematizado, tá bom? E na mentoria, a gente trabalha muito isso em cima dos alunos. Você sistematizar. Nos treinos a gente corrige o que está faltando, os sintomas ali, o exame físico que está muito longo, a gente sistematiza isso. Eu ensino vocês a como sistematizar, tá? Eu fiz mais de 1000 estações ali, fui aprovado no preliminar, com nota sobrando, e meus métodos valeram muito a pena para mim, e eu quero passar isso para vocês. E, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção por que vocês têm que se preocupar nessa prova, tá? Aqui a gente tem um gráfico sobre as últimas aí 8 provas do Revalida e o índice de aprovação. E a gente percebe um padrão aqui, tá? Assim como a gente percebe padrão de temas recorrentes na prova. Por exemplo, cirurgia pediátrica vinha caindo as 5 provas seguidas, tá? A gente tem um cirurgião pediátrico na banca. Na mentoria a gente também tem a aula sobre a banca para você já estudar direcionado. Tem diversos mil temas que a gente pode estudar. O que a gente vai estudar? Na mentoria a gente te ensina o que você tem que estudar, tá? Se a gente for ver em 2022.1, a aprovação na segunda fase foi de 27%. Em 2022.2, 266. Olha só, caiu praticamente ali, né? 10% foi aprovado do que foi na primeira prova. Em 2023.1, 12% foi aprovado. Em 23.2, 1,81%. Ou seja, novamente, um corte ali de 90% nos aprovados. 2024.1, ali cerca de 20%, de 9,27%. Em 24.2, 6,1%. 25.1, 25,42%. Então, foi muita gente aprovada em 2025.1. E isso é bom, porque mesmo que siga o padrão, e é o que vai acontecer muito provavelmente, a 2025.2, a prova vai vir com uma correção, com uma mão um pouco mais apertada deles, e vai arrastar mais gente para cima. Porém, mesmo assim, vai ser uma prova onde vai passar menos gente. Então, vocês têm que treinar em dobro, vocês têm que estudar em dobro, porque vai ser mais difícil, vocês têm que esperar isso, tá? E vocês precisam de um direcionamento, tá? Quem está se sentindo perdido precisa se direcionar logo, porque o edital daqui a pouco sai aí, eles marcam a prova para daqui 45, 60 dias, e vocês têm que correr, tá? Ficarem bons nesse tempo. Como ir bem em qualquer estação do INEP? Tem muita coisa que a gente pode falar. Eu separei algumas aqui, na mentoria a gente trabalha mais isso, de maneira individual, conforme vai treinando e a gente percebe o que o aluno precisa. Mas, primeiro, dominar a técnica de condução das estações, tá? Saber como conduzir uma estação. Quanto tempo eu vou levar para fazer uma anamnese, o exame físico, tá?
quanto tempo eu vou deixar, saber ter margem para deixar recurso também, isso é muito importante, porque a gente sabe que 90% aí dos aprovados, eles passam com o recurso, tá? Então, você tem que aprender a deixar margem para recurso, porque isso acontece muito, é fato que eles vão tirar alguns pontos seus. Eu passei no gabarito preliminar, porém, eu senti falta de mais de 8 pontos da minha correção, tá? Então isso vai acontecer, então tem que saber deixar margem para isso. Impor presença, tá? Cordialidade, sistematização, como a gente já conversou. Você tem que entrar com a voz firme e confiante, porque você treinou bastante, você foi avançando ali, principalmente com algum mentor, alguém que te ajudou, e você já sabe o que está fazendo ali, tá? Apresentar, olá, bom dia, eu sou o Dr. Gustavo, candidato à revalidação, cumprimento a todos e eu lerei as minhas instruções, tá? Olhando com o peito estufado, olhando no olho do paciente, tá bom? Ser cordial com o paciente, a gente já conversou o porquê, ele pode te ajudar na prova, aí ele pode te falar sintomas e você pode repetir esse sintoma e pontuar como acontece com frequência, como ele pode também te atrapalhar e querer começar a montar em cima de você na estação. Principalmente isso acontece se você travar, tá? Se você travar, eles crescem para cima de você. E aí a estação acabou, tá bom? Tem que ter muito jogo de cintura. Sistematização, que é o quê? Esqueleto muito bem definido para te guiar e saber como fazer cada passo do esqueleto. E para cada passo do esqueleto tem blocos, tá? Tem blocos que vocês podem fazer isso. Eu ensino muitos alunos a fazerem isso e eu vejo um bom avanço neles. Esqueleto na cabeça. Isso aqui serve para você não se perder, né? Eu vou perguntar o motivo de me complementar ali, identificar, complementar o paciente, perguntar o motivo de consulta, destrinchar esse motivo de consulta, perguntar os sintomas associados, logo após os antecedentes, né, os hábitos. Então, me perdi agora, o que eu vou? Eu vou para o exame físico, né, vou lavar minhas mãos, pedir a permissão, e depois, exames complementares, tanto laboratoriais quanto de imagem, depois eu vou para ali, conduta, tratamento e orientações gerais. O esqueleto ele serve para te dar essa linha para você não se perder. E se você travar e começar a ver que já faz 20 segundos ali que você está enrolando e não sabe o que falar, passa para frente. Tá? Você tem muito ponto para buscar ali. O tempo é um inimigo de vocês nessa hora. E se você perder muito tempo, você deixa de pontuar coisas que seriam fáceis ali no tratamento e que estavam no final e que você não conseguiu por falta de tempo mesmo, tá? Sintomas por sistemas, isso aqui também é bem legal e bem interessante, tá? Facilita muito e adianta muito a anamnese de vocês, até porque eu acredito que muito tem uma dúvida do que você pergunta os sintomas associados ali e você fica, será que já tá bom? Será que falta mais sintomas? Ai meu Deus, eu não tô lembrando. Tá? Se você sistematizar por sistemas ali, você não vai ter isso, porque você sabe que você perguntou todos os sintomas, tá? Que seriam possíveis. Bloco fixo de exame físico. O exame físico no INEP, ele é sempre cobrado da mesma maneira, tá? Ou ele vem de exame físico geral, ou ele pede ali algum adendo como ectoscopia ou sinais vitais e pede sinais vitais. Então você tem que ter um bloco de exame físico. Não fique solicitando o exame físico picado, tá? Fique 1, 2 minutos no exame físico. Não. O exame físico é assim que ele te deu a permissão e você lavou as mãos, você vai solicitar um exame físico geral com inspeção, auscultação, percussão e palpação cervical, torácica e abdominal, uma ectoscopia geral de peles e mucosas e sinais vitais, como frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, pressão arterial. Assim você falou, o bloco ali pontuou com certeza o exame físico. E claro, o paciente está com uma dor abdominal, solicita também uma manual de dor à descompressão. Se é uma paciente ginecológica, como a gente viu na aula de ginecologia, vou pedir permissão novamente, vou fazer a inspeção da vulva, da vagina, o exame especular, que vem primeiro do toque vaginal e depois do toque vaginal. Se é uma gestante, como a gente viu, vou medir a altura uterina, vou fazer as manobras de Leopoldo, tá? Então, tem que ter sistematizado isso também. Isso facilita. Ó, em quanto pouco tempo eu solicitei o exame físico? Né? E também ter os blocos fixos de exames laboratoriais, que a maioria das vezes vai ser aqueles exames de rotina. Então você tem que ter esse bloco pronto também. Diagnóstico completo e correlacionado, tá? Vejo muita gente dando o diagnóstico incompleto. O paciente ele não tem ali uma dor abdominal, uma obstrução intestinal. Ele tem um abdômen agudo obstrutivo, alto ou baixo, foi no que por bridas e aderências ou por um voo, tá? E correlacionado por quê? Devido a essa cirurgia que o senhor fez, o abdômen agudo perfurativo, devido ao que? Ao uso indiscriminado de anti-inflamatórios, tem que correlacionar, e principalmente em pediatria, tá? Correlacionar para a mãe, e é muito cobrado. Você ter as condutas blocadas, isso é um método que a gente tem na mentoria, tá? Facilita bastante para você. Porque muitas vezes você fica na conduta, que eu acho que pega a maioria das pessoas, que muda muito, né? Até a conduta a gente consegue conduzir bem a estação, principalmente com os blocos e os sistemas,
de uma maneira geral, só que a conduta muda bastante. Então, se você tem algumas condutas que são gerais para todo mundo, blocadas, você já vai falando elas, e você já pontua uma coisa ou outra que tem lá. Enquanto isso, é tempo para o seu semiconsciente vir trazendo mais ali a dose daquele medicamento, o nome daquele medicamento que você precisa, tá bom? As orientações também blocadas, e se parecem muitas orientações aqui, tá? E um treino exaustivo, pessoal, não tem como, tem que treinar. Vocês não precisam fazer 1000 estações igual eu fiz, mas vocês podem fazer, e conheço gente que fez 200 estações e também foi aprovado, tá? Então, é treinar com qualidade e treinar bastante, tá? Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão ficar bom, tá? Quanto mais tempo a gente passa fazendo alguma coisa, melhor a gente fica naquilo. Então, pessoal, a gente vai entrar na estação controlando o ambiente. Claro que nesse momento vocês vão estar meio descontrolados, um pouco ansiosos, principalmente na primeira estação ali, tá? Mas vocês vão, já sabem que vocês estão na porta 1 é clínica, né? Sabe que na 3 é pediatria, o esqueleto já está na cabeça, você já entra sabendo o que vai ter. Tá? Na mentoria a gente teve uma aula de pediatria ontem e a gente mostrou as 3 maneiras que podem vir uma estação de pediatria, como você já entrar preparado para essas 3 maneiras. Aí você já sabe já sabe as 3 maneiras que pode vir a estação e já sabe o que perguntar na anamnese. Isso você já ganhou a estação, aí você já garantiu metade da estação. Tá? Então, entrou, panorama geral 360 rapidamente, para quê? Para ver se não tem uma maca, um boneco, uma emergência ali mediante para você já conduzir a estação. Não tem nada, provavelmente é algo mais ambulatorial. Tá? Você já tem essa dinâmica. Olha para a câmera, né, se apresenta, fala quem você é, cumprimenta todos, tá? Olha no olho ali, principalmente do paciente, que é quem mais pode te ajudar naquela estação. Os câmeras não vão te ajudar em nada. Vai ter uns 3 câmeras te filmando, tá? E você tem que esquecer eles, tá? Tem que fazer a sua estação. Entrar para jogar ali, tá? Realmente, para brigar. E vão sentar, vão ler ali, se você está numa UBS, tudo, você já vai identificando o que está acontecendo e ler as suas tarefas com atenção. Cumprimenta o paciente, né? Se apresenta quem você é e lê as suas instruções com atenção, tá? E vai iniciar o atendimento. E inicia o atendimento de uma maneira cordial e sistematizada também, tá? Que fica bom. Falar bom dia, eu sou o Dr. Gustavo, cumprimento a todos, lerei as minhas instruções. Senta, leia as minhas instruções, terminei de ler, sei o que está acontecendo, onde eu estou e o que eu tenho que fazer nas minhas tarefas. Sou João, bom dia, sou o Dr. Gustavo, vou lhe atender hoje, fique à vontade, tá? Estou sendo cordial. Fique à vontade e me diga qual é o motivo da consulta de hoje. Ele vai te falar. Vocês vão destrinchar essa queixa. Então, tá? Entre confiante, estufado e treinem isso nas estações. Tá? Nas estações eu vejo muita gente começando com uma má vontade e isso tá errado. No dia vocês vão ser assim também, tá bom? A primeira impressão que vocês vão passar já é negativa. Abordagem, cumprimentar, se identificar e perguntar o nome do paciente, idade, profissão, estado civil e procedência. Isso todo mundo já sabe. A gente não vai conversar sobre esqueleto hoje. Vai perguntar o motivo da consulta. E aqui a dica é o quê? Já chamar o paciente pelo nome aqui. Ah, meu nome é João, seu João, me diga o motivo da consulta. Seu João, seja bem-vindo, né? Já chama ele pelo nome. Já veio o INEP cobrando se você chamou o paciente pelo nome, tá? Vamos caracterizar a queixa principal com Alicia, com Fredusa, e a gente tem um material na GGMed ensinando você como caracterizar cada queixa principal que pode aparecer, é porque muda um pouco, nem sempre vai ser Alicia e Fredusa. E a gente tem a primeira parte que a gente vai começar a nossa aula aqui, que é o quê? Perguntar os sintomas associados. Eu vou te ensinar aqui como pensar de uma maneira mais fácil nessa parte, tá? Cuidado aqui. Antecedentes familiares, se ele tem diabetes, pressão alta, e se for mulher, câncer de mama, ovário ou endométrio, tá? E os hábitos. Então, como perguntar os sintomas por sistemas? O examinador lá no dia, ele não quer que você adivinhe, ele não quer ver você pescando os sintomas ali, ele quer ver uma sistematização. E quando ali o caso não vai deixar claro para você a direção, segue esse screen, tá? Sempre. E eu oriento ali na maioria das vezes, principalmente se você está meio perdido na estação no que perguntar, que eu sei que tem essa dúvida. Então a gente vai pensar os sintomas, os sintomas pelos sistemas. Quais sistemas a gente tem? A gente tem o sistema neurológico, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal e urinário, não é isso? Então a gente vai pensar os sistemas por aí, tá? Eu coloquei mais 2 sistemas bônus para vocês completarem tudo, são os ginecológicos e os psiquiátricos, que é um tema que cada vez mais está vindo na prova, tá? E na mentoria vai ter uma aula só de psiquiatria, porque cada vez está vindo mais. Na prova do Revalida Teórica veio quase 10 questões, se não me engano, de psiquiatria. Na prova prática veio 2 estações de psiquiatria, transtorno do espectro autista e insônia. A gente tem um psiquiatra em clínica, um psiquiatra em pediatria na banca, que formula a estação. Então, olho bem aberto para a psiquiatria, né? Tá falando que psiquiatria é um tema cada vez mais recorrente nessa prova. Então, sintomas neurológicos, né? O paciente chega com alguma queixa neurológica,
um déficit de força motora, uma cefaleia, alguma alteração visual, vocês já identificam que é uma queixa neurológica, né? Um rebaixamento do nível de consciência, uma confusão. Né? O que vocês vão perguntar? Ah, eu não sei o que perguntar. Lembra desse bloco, anota esse bloco, estuda, revisa, fala, refala, anota na parede, anota no caderno, anota no cartão, no ANT, pelo celular, no aplicativo, no Notion, onde vocês conseguem estudar, mas tem que estudar dessa maneira. Quais são os sintomas neurológicos que a gente tem? Alteração do nível de consciência. Se o senhor teve alteração do nível de consciência, irritabilidade, convulsão, cefaleia, ele vai te responder, já vai lembrando os próximos. Teve rigidez de nuca, fraqueza muscular, tontura ou síncope, formigamento, liberação de esfíncter, são os principais sintomas neurológicos, tá? E a gente também tem os sintomas oculares, que notou se teve pontos luminosos, fosfenas, ou borramento visual, escotomas, visão turva, perda visual, dor ocular ou diplopia, que é a visão dupla. E assim a gente passou por cima dos sintomas neurológicos. Sintomas respiratórios, se o paciente chega com tosse, até com febre é válido a gente perguntar, né, se teve tosse, tudo, mas se a queixa do paciente é realmente respiratória, né, tanto de via superior quanto de inferior, a gente tem que lançar mão desses sintomas. E a gente divide os respiratórios por superior e inferior. Tá? O superior a gente pergunta principalmente em uma doença temática, um caso de tosse, né? Um padrão viral, um linfonodo. Então, perguntar para o paciente se ele teve coriza, congestão nasal, dor de garganta, tosse, rouquidão, disfonia, tá? Está suspeitando de uma sinusite, dor facial, hiposmia. Os primeiros sintomas são os mais prevalentes e que vocês, com certeza, têm que estar na mente para falar rápido, tá? E do trato respiratório inferior, que a gente pensa em tosse produtiva, falta de ar, hemoptise, chiado no peito, dor torácica quando respira, né? Aquela dor pleurítica e cansaço aos esportes. Bom, então, principalmente esses sintomas, tá? E agora, se a queixa do paciente é algo cardiovascular, a gente tem sintomas cardiovasculares também, né? O senhor teve, por acaso, dor torácica, palpitação, síncope, teve dispneia, falta de ar, teve ortopneia, que é a dispneia quando o senhor deita, ou a dispneia paroxística noturna, que é quando o senhor deita e algumas horas depois o senhor levanta com falta de ar. Notou se tem edema, inchaço nos membros inferiores, sudorese, palidez, cianose, tá? São sintomas cardiovasculares. Então, qualquer queixa cardiovascular que o paciente chega, se ele chegar com dor torácica, se ele chegar com palpitação, se ele chegar com síncope, história de síncope, vocês podem solicitar a mão disso, tá? Se ele chegar com edema nos membros inferiores, lança a mão de todos os sintomas desse sistema. O outro sistema que a gente tem é o gastrointestinal, e é bem comum na prova, e é o que a gente costuma mais perguntar, né? Só que tem muito mais coisa que vocês podem perguntar nele também, tá? Tem que fazer a anotação desse bloco também. Perguntar se o paciente teve febre, náuseas ou vômitos, dor abdominal, diarreia ou constipação, distensão abdominal, tá muito esquecido, principalmente em casos de abdômen agudo, bom, diarreia, dispepsia ou queimação, ele teve perda do apetite ou anorexia, hematêmese, melena ou hematoquesia, tá? E se ele teve alteração no hábito intestinal, icterícia, colúria ou acolia. Isso também é importante. E é importante vocês irem perguntando em bloco. Por isso que vocês têm que revisar muito isso para estar bem fácil esses sintomas. Vocês não podem deixar de perder ponto na anamnese, pessoal. Sintomas urinários, a gente pode perguntar quando o paciente tem uma queixa de dificuldade para urinar, de dor para urinar, de dor lombar, né, qualquer sistema ali naquela região pélvica, a gente tem que lançar mão dos sistemas urinários. Até em caso de dor abdominal, porque pode ser uma infecção do trato urinário também, né? Então, perguntar se ele teve disúria, polaciúria, hematúria, oligúria, dor lombar, corrimento uretral, né, gotejamento, urgência miccionária ou incontinência, se ele teve retenção urinária, dificuldade para urinar, se ele tem a sensação de esvaziamento incompleto, de dor suprapúbica, se ele tem nictura, urina muito pela noite. Isso é muito comum nas estações ali de hiperplasia prostática benigna, né, de urolitíase, tá, de câncer de próstata, são sintomas extremamente comuns nessa estação. E um caso de infecção urinária, de uma prostatite, de uma orquiepidemite, de uma uretrite, vocês também lançam mão dos mesmos sintomas. E isso é uma coisa que o NEP também gosta muito, tá? Vão olhar aí para ver quantas vezes já caiu hiperplasia prostática benigna, quantas vezes caiu urolitise, litíase urinária, câncer de próstata. A gente tem sintomas sistêmicos também. Isso a gente pode lançar mão em qualquer sintoma também para poder perguntar. Claro, com um certo raciocínio, mas o treino e o bloco tem que ficar fácil na cabeça de vocês. Perguntar se o paciente teve perda de peso, isso é sempre bom perguntar. Manchas pelo corpo, prurido, alguma lesão, cansaço, fadiga, artralgia ou mialgia, linfonodos pelo corpo, petecas ou hematomas. Então, são sintomas sistêmicos que se encaixam em diversas patologias. E vocês pensando assim por sistemas e tendo isso anotado e revisado, fica fácil acesso. Tá? Eu, pelo menos, na hora que eu anotei tudo isso aí,
por sistemas, revisei, comecei a pensar por assim, eu perguntava ali rapidamente, cerca de 12 sintomas, perguntava até sem ter a mais, e de uma maneira rápida, e até mais rápido do que antes, quando eu era. Eu pontuava sempre cheio, nunca perdi ponto nisso aqui. E a gente tem os sintomas ginecológicos. A gente vai perguntar para quem? Sempre que for uma paciente mulher, né? E principalmente se for uma queixa ali de abdômen, dor abdominal, uma queixa pélvica, né? Até queixas de climatério, ou até outras queixas. Tem que investigar, até se a paciente não tem queixa, tá? Tem que investigar, assim como em pediatria, a gente viu na aula de ontem, às vezes pode chegar sem queixa. E aí, o que vocês vão fazer? A gente ensina lá o que vocês têm que fazer, tá? Então, ginecológicos, a gente tem sangramentos, a gente tem corrimento, se a paciente teve dismenorreia, dor à menstruação, dispareunia, dor à relação sexual, sinusorragia, que é sangramento ali, né, durante ou após o coito, atraso menstrual, dor pélvica, derrame papilar, mastalgia, nódulos, turgência mamária, tá? São todos sintomas ginecológicos que vocês podem lançar mão de uma maneira rápida e fácil. Te garanto que fora disso aqui tem muito pouco outros sintomas ginecológicos. E a gente tem uma estação, que um tema que está vindo cada vez mais forte, tá? E tem muito sintoma aqui. E te garanto que na hora que você pegar uma estação, quem já está fazendo estação e se deparou com uma estação de psiquiatria, eu garanto, eu sei ali que faltou ponto na anamnese. E principalmente em perguntar sintoma, tá? Então, quando vocês perceberem, identificarem que estão diante de uma estação de psiquiatria, e tem um monte, né? Pode ser desde um autismo, TDAH, até uma insônia, uma depressão, um transtorno bipolar. E o que vocês vão fazer? Pergunte os sintomas psiquiátricos gerais ali, tá? Primeiro para te guiar. Para que é aquilo, né? O senhor por acaso teve tristeza, anedônia, insônia, teve alucinações, pensamentos negativos ou suicidas, agitação psicomotora, tremores ou medo de morrer? Isso não é à toa, vem desse jeito porque se o paciente falar, doutor, estou triste, estou com insônia, chama muito para uma depressão. Né? Se ele fala que está tendo alucinações, chama muito para uma esquizofrenia. Aí você vai investigar o bloco de esquizofrenia. Se ele fala que está tendo pensamentos negativos, suicidas, vai investigar a depressão ali, até uma ansiedade. Se ele te fala que ele te confirma a agitação psicomotora, já te chama mais para quê? Para um quadro de ansiedade generalizada, né? Até para uma bipolaridade. Tremores também é um sintoma psiquiátrico e também neurológico, como a gente já viu. E medo de morrer, né? Medo de morrer é uma forma bem clássica que vem nas estações quando a patologia é a síndrome do pânico, tá? E se o paciente ali falou para você, não, doutor, alucinação não, mas estou tendo muita tristeza, não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu fazia antes, até pensei, assim, em tirar minha vida, mas tem que perguntar isso, tá? Você já sabe que é uma depressão, então, e o senhor notou se teve humor deprimido, fadiga, cansaço, sentimento de culpa, inutilidade, teve alguma alteração no sono, no apetite, pensamento de morte? E se ele te falar que teve pensamento de morte, pergunta se ele já planejou como é que faz isso, tá? Para ver como é que tá a ação dele nisso. Identificação psicomotora. Aí você vai ali pontuar os sintomas de depressão. Seria muito legal ver uma estação dessa. E aí os psiquiatras continuam na banca, tá? E fazendo muita questão dessa última prova teórica. Agora, se o paciente falou para você que ele tem ali uma agitação psicomotora, que ele fica triste, depois ele fica muito feliz, que ele tem umas manias de grandeza, às vezes, ele quer fazer tudo, pensa em bipolaridade. E aí você vai investigar sobre isso. Então, você tem fases com humor muito elevado ou irritado, um aumento de energia, da autoestima, que é a fase de mania, né? Notou se tem uma diminuição da necessidade de sono, uma fala acelerada e pensamentos rápidos, impulsividade, isso associado ali aos sintomas depressivos, né? Eles ficam fazendo ciclos. Pergunte. E se ele falou que tem alucinações, a gente vai perguntar sobre esquizofrenia. Essas alucinações são auditivas ou visuais, né? Você ouve vozes, vê coisas que os outros não veem, tem delírios também, não tem necessidade de isolamento social, não gosta de lidar com as pessoas, tá? Eles têm também isso. Outras dicas aqui de anamnese. A aula de hoje não é de esqueleto, tá? Não é de um tema específico, é um panorama geral para vocês, dicas da prova geral, um panorama geral para vocês verem a prova de uma maneira mais de cima, saber algumas coisas ali que a gente não comenta, que ninguém comenta, mas que é muito importante, como a gente já viu. Se o paciente ele fala muitos sintomas de uma vez, você vai falar, calma, vamos por partes, tá, seu João? E você vai repetir tudo, tá? Como foi na última prova, na estação de dengue, você entrava lá, eu entrei, fui super cordial com a gestante e teve muita reclamação dessa estação. E você perguntava qual era o motivo da consulta, ela te jogava um monte de sintoma, mas assim, um monte, uns 10 de uma vez. E você ficava até meio assim, o que está acontecendo aqui? Ela tem tudo, calma.
E quem não estava ansioso ali sacou que era dengue na hora. Então, calma, repete tudo, tá? Repete tudo. Você teve artralgia, mialgia, teve algum linfonodo pelo corpo ou manchas pelo corpo? Ah, né? E repete de novo, tá? Dá uma de doido, tá? Tem que ser assim na prova, tá? Muita gente não fez isso porque achou assim, ela já falou, né? E já foi para os sintomas associados ali, sinais de alarme, e não pontuou, tá? Então tem que pontuar. E estava no checklist para pontuar, entendeu? Então, e valia bem. Então, muito cuidado nisso, tá? E, como eu te falei, o ator pode ajudar vocês. Sempre pergunto no final da anamnese, o senhor tem mais alguma coisa para me relatar que acha importante? E o da insônia, ele ficou hesitando assim, aí eu perguntei de novo, pode me falar, acha alguma coisa importante? Ele soltou, e eu repeti o sintoma. Tá? Então, façam isso. E ganhem um ator para isso, tá? Que ele, se ele não quiser, ele não te ajuda. Use o material que a gente tem, tá? A gente vai mandar um checklist aí de vez em quando no grupo, de umas apostas baseadas em temas top que não caíram ainda, em quem está na banca. E se você quiser mais acesso a isso, depois fala com a gente. A gente ainda está com algumas vagas na mentoria e provavelmente vamos fechar o último grupo essa semana, tá? Depois vai ser meio complicado. Acho que a gente não vai abrir mais. E caracterização de sintomas. A gente tem bastante material lá. Caracterização de sintomas, os temas anteriores que já caíram, caderno de checklists ali dos principais temas, tá? Esqueleto de trauma, esqueleto de puericultura, esqueleto de todas as outras áreas. Se o paciente for gestante, para você não esquecer logo no início da anamnese, já solicita a caderneta da gestante, tá bom? Então, a paciente ali falou o nome da profissão, é gestante, fala, você trouxe a caderneta da gestante? Eu solicito ela, por favor, tá? Porque a gente esquece de perguntar isso. Então, a gente esquece mesmo. Se for idoso, solicita a caderneta do idoso, né? Se for criança, solicita a caderneta de saúde da criança e o cartão vacinal, bom? E se o paciente ele vem, às vezes ele te traz um exame, né? Ou você leu na descrição do caso que ele trouxe um exame que ele fez há alguns meses, ou ele falou que trouxe um sintoma, solicita já esse exame, tá bom? Então você acabou de ler ali, viu que tem um exame na descrição, falou assim, João, já me dá esse exame para me dar uma olhada aí, tá? Que muita gente esquece, tá? Fazendo estação eu vejo que o pessoal esquece de solicitar, mesmo lendo na descrição. A ansiedade, tudo isso. É um acidente de trabalho, o paciente estava trabalhando, sofreu um acidente, cortou o dedo, que seja, emite um CAT, tá? Um comunicado de acidente de trabalho, que é um documento que, inclusive, pode cair na prova de vocês, na parte documentativa agora. Pode ser tanto para vocês fazerem uma receita, e vocês sabem fazer uma receita, todo mundo já passou no internato, acredito, todo mundo fez receitas. E é coisa realmente simples, mas tem que saber colocar lá um número, né, o nome do remédio completo, a miligrama, a quantidade de comprimidos, e embaixo colocar que hora que vai tomar. Tomar de 12 em 12 horas. Losartana, 50 miligramas, 30 comprimidos. Tomar de 12 em 12 horas por 30 dias. Fazer uma receita básica, data, carimbo, assinatura, tá bom? O nome do paciente. É isso, às vezes na hora pode ficar nervoso e esquecer. Então, realmente tem que treinar, por mais que seja fácil isso. Tá um CAT, notificar o SINAMA, declaração de óbito, principalmente são os principais aí que pode cair. Na mentoria também a gente vai ver isso aí. E se é uma doença de notificação, não esqueçam de notificar, tá? Já notifique logo que você identificar que é. Se for no diagnóstico, já dá o diagnóstico e já fala que você vai notificar o SINAM. E cada vez mais o INEP vem detalhando o que ele quer. Então, eu oriento até falar que notifica os sistemas de agravo e notificações. Tá? Algumas perguntas essenciais em pediatria que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Então, como eu falei, quando vocês estiverem diante de uma porta 3 ou 8, o esqueleto de pediatria tem que vir na cabeça. Quem é nosso aluno já sabe as 3 maneiras que pode vir essa estação e já entra preparado. E, claro, essas perguntas aqui essenciais têm que vir com toda certeza, tá? Para vocês já entrarem sabendo ali que vocês vão perguntar, o que vocês vão fazer e não ficarem pensando. Porque é muita pergunta e a anamnese fica extensa. Então, a anamnese é ideal fazer até os 4 minutos e meio, né? E com muito treino e muito custo, vocês conseguem fazer isso em pediatria, porque realmente fica extensa. Se você terminar a anamnese com 6, 7 minutos, vai atrapalhar e vai faltar o tratamento e a conduta, com certeza. Aí você vai deixar de ganhar muito ponto. Então, solicitar a caderneta da criança, o cartão de vacina, e se ela não trouxe, orientar que tem que trazer porque é importante. Perguntar como é que está o estado vacinal, isso é diferente, tá? De solicitar, pergunta como está. Se ele faz uso de alguma suplementação, e se não faz e for ali menor de 2 anos, você sabe que você vai ter que suplementar com algumas coisas, tá? Como está o crescimento e o desenvolvimento psicomotor dele, mano, né? Tem que perguntar essa pergunta, né? Que adora essa pergunta. Antecedentes natais e perinatais, tá? E isso é essencialmente se for uma criança antes ali dos 4 anos de idade, uma criança mais pequena. Tem que perguntar os antecedentes natais e perinatais, né? Se ele nasceu a termo, com que idade gestacional, qual foi a via de parto, normal ou cesárea, se teve alguma intercorrência durante a gestação,
Se vocês lembrarem, com um recém-nascido, por exemplo, pergunta o Apgar que nasceu na estação de reanimação neonatal, por exemplo, né? Pergunta ali se ele fez o teste de triagem neonatal, tá? Se teve alguma alteração, tá bom? Em aleitamento materno, se ele está em tipo que é exclusivo, é complementar, se a paciente fala para você, você sabe que a criança ele tem 4 meses e a mãe fala que já está dando comida amassada para ela ou carne desfiada, né, já tem um erro alimentar. Isso deve ser começado a introduzir a partir do 6º mês. Você tem que já falar, identifica um erro alimentar ali naquele momento e já corrigir e explicar para ela que a alimentação complementar se inicia a partir dos 6 meses de idade, com frutas, papas, né, amassadas ali, legumes amassados, tá? Se é uma criança maior, pergunta como é que é a alimentação dela e se ela come assistindo tela, tá? E cuidado, pessoal, vocês ficam tão sistematizado, não sistematizado, mas mecanizado no esqueleto, vocês acabam perguntando se a criança bebe, fuma ou usa droga, tá bom? Então, muito cuidado nisso aí, acontece demais. E a criança de 3 anos, né, não vai fumar. Antecedentes pessoais, né? Se tem alguma doença prévia, medicação, alergia, hábitos, estrutura familiar e rede de apoio, se ela tem alguém que ajuda ela a cuidar dessa criança, principalmente se você notar que é uma paciente mais vulnerável ali, tá bom? É essencial, já caiu no INEP e vai cair de novo, com certeza. Licença maternidade, se ela tem, tá, e se ela não tá, explica para ela que ela pode ter e quais são as características, tá? Quais são os benefícios que ela tem, os direitos. E a história epidemiológica, isso conta muito pediatria e preventiva, principalmente se tiver um contato ali de algo infeccioso, se está numa doença exantemática, tá? Um sarampo, uma arbovirose, tá bom? Uma queixa respiratória, vale a pena demais. Algumas perguntas essenciais em ginecobstetrícia, como a gente já viu, não pode deixar de perguntar de jeito nenhum estes sintomas de gineco, os sintomas de obstetrícia, perda de líquido, dor, sangramento, movimentos fetais, teve alguma violência na gestação, algum trauma, e se a gestação foi desejada, vocês viram que cai, como cai, né? História de câncer de mama, ovário, endométrio, ela ou alguém da família, exame de preventivo, sempre está presente nos testes do INEP, gestações anteriores, parto, aborto, se ela tem desejo de gestar, tudo isso cai recorrentemente nas estações do INEP de ginecologia e obstetrícia, tá? Assim como data da última menstruação, toda vez, menarca, sexarca e os ciclos menstruais. E a vida sexual da paciente também. Tá? Exame físico, pessoal, aqui eu quero conversar com vocês também para fazer isso de uma maneira inteligente, tá? Não é à toa que eu bato tanto em cima da tecla para vocês sistematizarem o exame físico dessa maneira. Tá? Então você vai pedir autorização, vai lavar as mãos e você vai solicitar o exame físico geral, com inspeção, auscultação, percussão, palpação cervical, torácica e abdominal, uma ectoscopia geral de pele de mucosas e os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação de oxigênio e pressão arterial. Então, rapidamente eu falei tudo, né? E eu pedi a ectoscopia, eu pedi o exame físico ali com a inspeção, com tudo da cervical, da tórax e do abdômen e os sinais vitais, que a gente sabe que o INEP gosta de cobrar e já cobrou, principalmente em ginecologia, tá? E obstetrícia. Então, pede dessa maneira que não tem erro, tá? E claro que eu falei, individualiza. Quando ali é um caso de abdômen agudo, uma apendicite, uma meningite, uma pielonefrite, né? O que vocês vão fazer? Né? Uma meningite, Kern Brudzinski, uma pielonefrite, manobra de Giordano, dura, vai fazer a punho percussão lombar, né? Um caso de lombalgia, o que vocês vão fazer? Né? Solicita aquele exame físico e lombalgia que vocês podem fazer também. Vocês podem, principalmente, manobra de Laseg, né? Para avaliar se tem compressão ali da medula, mas pode fazer outras coisas, com rotação da coluna, extensão, né? Uma emergência urológica, né? O sinal de Angel, né? O reflexo cremastérico, tá? Tem que estar aqui o toque vaginal. Isso vai ser ali mais individualizado, tá? E é fácil, vocês vão solicitar aquele bloco que a gente conversou, mas é individualizado, vai avaliar rapidamente se individualiza ou não. Quando o paciente for mulher, em ginecologia, né? Pressão da vulva da vagina, exame especular, toque vaginal e exame das mãos. Se obstetrícia, a gente já conversou altura uterina, manobra de Leopold, batimentos fetais ali e toque vaginal. Em pediatria, aqui em cima no canto superior direito, a gente não pode deixar de falar. Horoscopia, otoscopia, peso, altura e IMC, tá? E se a criança for muito pequenininha, perímetro cefálico também, tá bom? Horoscopia em pediatria, de lei, tá? De lei. Se é um exantema de horoscopia, pode ser uma mononucleose, pode ser uma escarlatina, a rubéola da peteca no palato, tem que solicitar, tá? Assim como na estação de paralisia facial periférica, né? Eu solicitei o bloco completo, pontuei, e eu pensei assim, dá para individualizar? Uma paralisia facial periférica, né? Tinha perguntado todos os sintomas neurológicos, não tinha nenhum sintoma neurológico, e o que eu já fiz? Falei, não é AVC, né?
Ele estava com uma paralisia na metade da face, e eu falei, será que é um AVC ou é uma paralisia facial periférica? Perguntei todos os sintomas neurológicos, não tinha nada de neurológico. Falei, não é AVC, é uma paralisia facial periférica. Já falei logo na anamnese, ó, tô achando que você está com uma paralisia facial periférica. Já mostra ali para o examinador que você sabe o que está fazendo ali. E no exame físico, solicitei o bloco completo, como a gente viu, pontuei, falei, dá para individualizar? Solicitei exame físico neurológico também, e solicitei uma otoscopia, né? Porque pode ser uma síndrome de Hansen-Hunt. E tinha no PEP a otoscopia. Tá? Então, pensar para individualizar isso, né? Idoso, o que vocês não podem deixar de pedir no exame físico do idoso? A avaliação multidimensional do idoso, tá? E o exame, o mini exame do estado mental, tá? Isso com certeza no idoso tem que pedir. Se você lembrar que quiser, além do teste de Whistler, Snellen, né? Que é o sussurro para ver a audição e para ver a acuidade visual, ok? Se você quer aprender mais isso, depois vocês entrem em contato comigo. Eu deixo vocês finos nisso aí, galera. E outra coisa, pessoal, interpretar é diferente de ler, tá? Depois eu vou trazer algumas frases que podem vir na situação de vocês, mas eu vejo muita pessoa lendo ali quando entrega os cards dela, o card dos antícios e laboratórios. Você não tem que ler, tá? Você tem que interpretar. Pode ver que o PEP do INEP aqui, ele pede o quê? Solicita e interpreta o hemograma. Se você leu, o examinador não quiser te dar o ponto, ele não vai te dar. Tem muita gente entra com recurso e briga, tá? Porque falou lá que leucócitos 18 mil. Mas isso não é interpretação, né? Interpretação aqui, ó, tem uma leucocitose aqui, tá? Que é a custa de linfócitos, então indica até algo mais viral. Isso é interpretação, tá bom? Ou é a custa de neutrófilos, né? Pigmentados, ele indica mais bacteriano. Isso é interpretação, tá? O exame de urina, não, senhor. O exame de urina não é só falar. Você pode bater o olho até em silêncio e falar, ó, tá normal, não tem nenhuma alteração aqui no seu exame de urina, tá? Isso é interpretação. E não é brincadeira, isso vale um ponto. Um ponto, pessoal, é um ponto. Para você saber só conduzir uma situação da maneira correta, tá? Vocês vão gastar o mesmo tempo para falar, para ler e para interpretar. Já viu o IMC também? Classifica, né? Ó, o senhor está com sobrepeso, o senhor está com obesidade grau 1, grau 2, muito importante também. Na mentoria, nos treinos, a gente vê justamente isso. Tá? Você está no exame físico ali, eu vou observando. Se eu ver que você não está conseguindo, no exame físico, você leu ali, faltou interpretação, eu falo para você e eu mostro para você como é que você interpretaria aquilo ali da maneira correta. Aí na próxima você já aplica isso. Aí você já vai ficando cada vez melhor. É um avanço que eu vou passando para você e tudo que eu consegui com muito estudo e muita gestação, durante todo esse tempo, eu passo para vocês de uma maneira fácil e mastigada ali para você em um mês já ter um avanço que você levaria 3 meses sozinho. Diagnóstico, aqui está vindo com alta pontuação, tá? O diagnóstico neto, cada vez mais o diagnóstico está pontuando bem, né? 2 pontos, até 2,5 pontos. Então não pode deixar de mandar muito bem aqui. E como é que você vai mandar muito bem no diagnóstico? Se você falar o nome e o sobrenome daquela patologia. Como a gente já conversou, né? Não é obstrução intestinal, é um abdômen agudo obstrutivo autoprodridas, devido à cirurgia prévia que o senhor fez, me comentou. Né? Não é uma colecistite, é uma colecistite aguda, né? Calculosa. Por quê? Porque tem cálculo ali na nutrição. É devido a essa má alimentação do senhor, que o senhor tem. E se você não sabe como correlacionar, fala, devido às queixas do senhor, aos dados que foram apresentados no exame físico ao exame, você tem esse diagnóstico. Você correlacionou. Você já tem margem para entrar com recurso, caso aconteça alguma coisa. Diverticulite. E é um temaço para vir em cirurgia, tá? Assim como o trauma já não cai em 2 provas, diverticulite é um temão para mim novamente. Dá para classificar ela, eles podem pedir o diagnóstico completo, nome e sobrenome. Eu tenho certeza que muita gente vai pecar aqui. É uma diverticulite aguda, né? E se tiver ali com um rim 2 complicado, né? E já falar o tratamento, saber classificar ela. Então, nome e sobrenome, não é pneumonia. Pneumonia adquirida na comunidade, não é anemia. É uma anemia megaloblástica, né? Por deficiência de B12. Isso já caiu do INEM. Verticulite também, muito de olho, tá? Revisa esse tema, já mandei um PDF no grupo para vocês de verticulite. Quem não tem, depois dá um alô lá, dá uma olhadinha nesse tema. E outra coisa, quando for hipótese diagnóstica, diga hipótese, mas quando for o diagnóstico mesmo, digo diagnóstico, tá? Quero deixar vocês muito bom para essa prova, agir com excelência. Tá? Por exemplo, um paciente com um quadro gripal ali, ele não tem os exames ali de GMGG, a sorologia, para falar que é aquela coisa, então você vai falar que a sua hipótese diagnóstica é de rubéola, por exemplo. Tá? E os diagnósticos diferenciais logo em seguida, que pode ter também escarlatina, outras coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Da Vanderleia, e ela já perguntou pelo esse cartão e disse que não tinha chego. Pessoal, muta o microfone aí, tá? Quem quiser fazer perguntas.
Faz a pergunta aí, tá? E quando for o diagnóstico, pessoal, você diga o diagnóstico, por exemplo, um caso de diabetes gestacional. Deu o exame lá, a gente sabe que é acima de 92, maior ou igual a 92, né? É diabetes gestacional confirmado. E se veio lá que ela está com 105 de glicemia na gestação. Então, não é hipótese diagnóstico de diabetes gestacional, é diabetes gestacional o diagnóstico dela, tá? Então, fala que o diagnóstico, né? Fez a biópsia, veio adenocarcinoma, é câncer, tá? Agora é um xantema ali mais clínico sem exame, é um sangramento normal, não definiu ainda, defina sindromicamente, ok? Orientações gerais aqui, algumas que vocês podem levar para a maioria das estações. Dentro da mentoria a gente consegue direcionar melhor de cada área sobre isso, tá? Orientar dieta equilibrada, né? Principalmente se tiver hipertensão, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, obesidade, tá? Insuficiência renal crônica, hipertensão, orientar uma dieta e vão além, né? Com restrição de sal, tá? Com menos líquidos, se for renal, atividade física, e aqui já na anamnese você pode corrigir isso aí. Tá? Assim como diminuir a ingesta de álcool, você salta tabagismo. Na hora que você perguntou ali os hábitos tóxicos do paciente, e ele te falou que ele bebe, ele fuma, ele é sedentário, já corrige. Fala, ó, seu João, vamos melhorar aí essa atividade física, tá? Oriento você a praticar atividade física aí 3 vezes na semana, uma caminhada de 30 minutos. Então, diminuir essa ingesta de álcool e oriento também se você salta tabagismo, tá? Como estação de preventiva já, faz ali a captação ativa. Aqui na UBS a gente tem o suporte para isso, se o senhor interessar. Às vezes a estação pode ser sobre isso. Você pode falar, não, doutor, me interessa, como é que funciona isso? Tá? Tem uma estação de piscina, interessante. Marcar o retorno, marque retorno para todo mundo, né? Por mais que às vezes não possa estar no checklist, você marcou, falou a mais, você não perde ponto. Marca retorno para todo mundo. Eu acredito que todo mundo que busca uma consulta médica está com algum problema, e é bom a gente analisar novamente nesse retorno se resolveu esse problema, se continua, se melhorou, se piorou, tá? Orientar os sinais de alarme, pessoal. Isso é muito importante. Quais são os sinais de alarme? Tontura, anorexia não melhora ali com antibiótico em 24 horas, tá? Queda do estado geral, convulsão, sangramento, isso é sinal de alarme. Orienta principalmente em pediatria, tá? Ou em clínica, cirurgia, se for alguma coisa mais ali, né? No caso de uma pneumonia. Não tem os critérios de Kirby para internar, mas você vai tratar em casa. Orienta os sinais de alarme. Caso piorar a dispneia, se não tiver melhor aí com 2 dias de antibiótico, tá? Você retorna aqui à unidade. Tá? E deixa o retorno marcado também. Encaminha para o especialista, se for o caso, para a equipe multi. A equipe multi encaminhava a maioria das pessoas, tá? Se eu estava numa UBS ali, eu encaminhava para a equipe multi. Principalmente se era uma estação de preventiva, tá bom? Na mentoria a gente vai ter uma aula de preventiva, vocês vão ver que em preventiva, vocês tendo esses macetinhos assim, do que fazer para todo mundo, mas você não sabe o que está fazendo ele direito, você consegue pontuar bem. Orientar o uso de preservativo nas relações sexuais, principalmente se a paciente é de risco, que te falou que é protegida, ou se a história tem coisa de relação sexual. Acionar o agente comunitário de saúde, combate a endemia, se for algo ali infeccioso, manter o acompanhamento na OBS. E mesmo que você está no pronto-socorro, atender um paciente ali, fala para ele que ele vai ter que manter um acompanhamento na OBS ali, tá? Sobre a patologia dele. Galera, aqui algumas frases que você pode escutar na estação de você. E eu sei que no começo a gente não sabe direito como é que funciona, e a gente vai ganhando essa experiência ao longo do tempo. Assim como eu, no final, estava muito bem e sabia como é que funcionava tudo. E é o que eu trago para vocês aqui agora. Né? Vocês podem ouvir o não consta no script. Acredito que vocês já estão entendendo o que funciona isso. É, E qual que é a lógica aqui? Se não consta no script, beleza, continuo perguntando. Não consta no script? Não consta no script? Não consta no script? Acende alerta. Estou indo no caminho errado, tá? Uma vez você ouvi isso, 2 vezes, beleza. Muitas vezes você pergunta o sintoma, pontua, mas não tem para ele falar. Agora, 3, 4 vezes, mais que isso, com certeza está no caminho errado. Para, respira, recalcula ali a rota e volta. Tá? Pergunta um outro sistema, vê se você não está no sistema errado, tá bom? Muitas vezes você pode ouvir, sabe o quê? Principalmente quando você está solicitando exame físico e exame laboratorial de imagem. São 3 situações na estação. O chefe da estação pode te perguntar, concluiu sua estação, doutora? O doutor. E aí, quer dizer o que isso? Quer dizer que está faltando exame, tá? Então, às vezes faltou um beta-HCG, às vezes faltou algum outro exame, e ele pode nem te falar nada, tá? Você terminou, ele pode te entregar o card e você só não pontua. Você pegou o card na mão, acabou, tá? Não tem como pontuar de novo. Por isso você tem que ganhar o chefe da estação também, tá? Com um sorriso no rosto, confiante, mostrar quem é o médico ali, tá? Cumprimentar todos, tá bom? Olhando o olho rapidamente assim, sentar.
Aí ele vai falar, não, eu vou ajudar essa pessoa, esse candidato. O candidato sabe o que está fazendo aqui, tá? Você pode ouvir considere solicitado, tá? Isso quer dizer o quê? Que não tem o exame que você solicitou ali, mas também que não está errado. Tem estação que você pede uma ultrassom, realmente pontuava ali, pediu uma ultrassom, mas não tinha. Ele vai falar, considere solicitado essa ultrassom. E quer dizer o quê? Você pontuou, só não tem, tá? Beleza. E se você ouvir considere realizado, quer dizer que foi feito o que você falou, tá? Não precisa detalhar, é um sinal positivo isso aqui, tá? É um sinal positivo porque provavelmente está no checklist, ele falou considere realizado, senão não falaria nada, muito provavelmente, na maioria das vezes, e quer dizer que você não precisa detalhar. Muita gente tem uma dificuldade do que, quando eu vou descrever um procedimento, quando eu vou descrever um exame físico ali exclusivo, né? A gente conversa na mentoria quando vocês vão fazer isso. Mas, por exemplo, no caso de trauma também, e você notou ali que o paciente tem que ser entubado, né? Está rebaixado, ele não te responde, entrega a letra A ali, ele tem as vias aéreas impérvias, você sabe que tem que intubar. Então você fala que o paciente tem indicação de intubação e você procede com a intubação orotraqueal. Tem que ter os 7 P's, os 7 passos ali, passo, tá? Eu não iria para a prova sem saber. Por mais que o INEP talvez não gaste com vocês com laringoscópio, boneco, assim, para isso, ele queira algo mais simples, pode ser, né? Muito dinheiro que eles conseguem, eles poderiam muito facilmente fazer uma instalação assim. Já caiu em 2011, 2012, intubação orotraqueal. Quem disse que não pode cair de novo? O médico generalista, sai dando plantão, pronto-socorro, tem que saber intubar, tá? Então, beleza. Então, galera, digam isso, tá? Então, procedo com intubação orotraqueal. E se falou, considere realizado, eu sei que eu não preciso descrever a intubação. Tá? Agora, se eu estou na situação de trauma ali, eu vi que eu fiquei meio em dúvida se eu tenho que descrever ou não no meu card. E ele falou, eu escrevo rapidamente os 7 P's. Tá bom? Frases que você pode escutar na estação também. Seja mais específico, doutor. O chefe da estação está te ajudando nesse momento, tá? Ele quer saber o nome e sobrenome do exame que você está pedindo. Você tem que reformular o pedido de vocês, tá bom? Isso aconteceu com muitos amigos meus nessa última prova, vou dar exemplo. Às vezes você pediu uma TC de crânio. Ele falou, doutor, seja mais específico. Lembra que ele pode te entregar o card também e você que se lasca. Então, ganhe o chefe da estação e o ator, tá? São as duas pessoas que você tem que tentar ganhar quando você entra ali. Bem vestido, com boa impressão, sabendo o que tem que falar, com sistematização, para ele ver que esse candidato é diferente, esse candidato merece passar nessa prova. Aí vocês viram, se vocês viram que essa prova é mais difícil que vocês vão fazer, vocês precisam estar mais preparados. Okay? Então, solicita uma tomografia de crânio sem contraste. Né? Claro, se tiver indicação de contraste, mas de crânio geralmente é sem contraste, justamente para ver se tem algum sangramento, né? Alguma massa ali, algum tubo ali estrutural. Uma ultrassom de abdômen, eu pedi, doutor, seja mais específico. Eu quero uma ultrassonografia de abdômen total, rins e vias urinárias, tá? Pode pedir isso aí. Que era o que tinha na última prova. Tinha a ultrassonografia de abdômen total, de rins e vias urinárias, e tinha uma tomografia de rins e vias urinárias, tá bom? Não é só de abdômen total, rins e vias urinárias também faz parte do abdômen, tá? Se solicitou um eletrocardiograma, uma doutorado com alguma situação, que ele for seja mais específico, solicitou um eletrocardiograma de 2 derivações, tá bom? Na mentoria a gente vai trabalhando muito nisso, tá? Nos treinos da gente. E eu vou te dando esses conselhos. Vai surgindo muita dúvida lá e a gente troca uma ideia bem legal. E às vezes o paciente pode falar, doutor, tem certeza que é isso? Não pode ser outra coisa? Né? Você vai falar o quê? Os diagnósticos diferenciais. Tem gente que quando fala isso, a pessoa troca o diagnóstico. Já teve treino em que a gente estava fazendo e eu perguntei, estava na minha pergunta, e a pessoa falou, não, é tal coisa, né? E quando vocês for trocar o diagnóstico, fala, eu retifico, tá? O meu diagnóstico, o senhor tem isso, tá? Quando vocês for trocar, vocês falam isso, para garantir que vocês retificarem e tá valendo aquilo. Como eu falei, a correção é bem mal feita. Então, digo os diagnósticos diferenciais nessa situação, tá? E, doutor, por que eu tenho isso? Explica, né? Que é o quê? Correlacionar, como a gente já conversou. Pessoal, nossa aula terminou aqui hoje, tá? Semana que vem eu vou trazer mais alguma coisa para vocês. Estou pensando aqui no que eu trago. A gente está trabalhando bastante na mentoria particular. Vou mostrar para vocês como que funciona lá, tá? Esse é o último grupo que eu quero fechar, até para dar uma atenção maior para os mentorados que estão lá. E na mentoria, como é que funciona? Toda quarta-feira a gente tem aulas teóricas e a gente vai passar por cima de todas as áreas, tá? E não é só uma aula só de pediatria. Em pediatria, por exemplo, a gente fez uma aula de pediatria geral e vai ter uma aula de puericultura, cirurgia pediátrica e emergências pediátricas, tá? Por quê? Porque tem um emergencista pediátrico na banca e um cirurgião pediátrico. E puericultura é um super tema que caiu já 6 vezes e faz tempo que não cai. Então, vai ser bem assim, tá? Em clínica também, tá? Em preventivas precisar também, a gente vai ter aula de procedimentos, aula de documentos também.
Também, às quintas e sexta-feiras, a gente tem treinamentos, tá? E como é que funciona esses treinamentos? A gente entra, o grupo é um grupo mais reduzido, de 3 a 5 pessoas no máximo, onde a gente vai fazer os treinamentos ali. E todo mundo treina ali, tá, pessoal? Até mais de uma vez. E você aprende muito com o feedback dos colegas também. Você vê o erro que o colega cometeu, e muitas vezes é o erro que você comete. E você ouve o feedback dele. O nosso feedback ele é bem estruturado, tanto que acaba demorando o tempo da estação ali de conversa e revisão do tema. Tá bom? A gente tem material, tá? Tanto de caracterizar os sintomas, material, esqueletos gerais, esqueletos de trauma, esqueletos atípicos, como de amenorreia, por exemplo, outras situações assim, e material completo, tá? Tudo é gravado, fica no nosso drive, material, as aulas, tá bom? A gente tem também um caderno personalizado de checklist, com os principais checklists de temas que o INEP gosta, que cai na teórica, que cai na prática. Esses são os principais aí que vocês têm que ter em mente, tá bom? E as apostas, claro, nossa aí, baseada em muitos fatores. Super tema prevalente, top temas que a gente calcula, quem está na banca, temas que faltam cair dos top temas, tá? E quem tiver interesse, entre em contato com a gente está fechando o último grupo, e provavelmente depois, acredito que não vai ter mais grupos, tá? Mas eu vou continuar interagindo com vocês aqui, vou fazer uma aula de vez em quando. Semana que vem vai ter uma aula também aberta. E quem se interessar depois, entre em contato com a gente, beleza? Quero fechar o grupo esse final de semana. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Espero que as dicas que a gente conversou aqui hoje sirvam para vocês, tá? Entrem no nosso grupo lá, pode conversar por lá também. Se vocês tiverem dúvida, manda lá no grupo que a gente conversa, eu respondo vocês. Sei que surge muita dúvida nesse processo, beleza? E bora para cima, pessoal. Bora pegar esse RM, que é uma prova cara, é uma prova que custa 6 meses para vocês, se vocês não passarem, e te traz muita coisa, né? Te traz o seu CRM, sua independência, te traz uma autossatisfação e tudo mais, tá bom? Precisar de mim, manda um alô lá no grupo. Vou enviar uns materiaizinhos depois que eu gosto para vocês darem uma olhada, uns checklists prevalentes. Fechou? E até semana que vem. Bom estudo. Quem se interessou, quer entrar na mentoria nesse nosso último grupo, entre em contato, manda mensagem. O preço está bem bacana, como vocês viram. É um diferencial aí do mercado. E provavelmente, se a gente abrir outro grupo depois, o preço vai ser maior. Beleza? Vou enviar sim os slides no grupo, tá? Assim como essa aula aqui que foi gravada, eu vou subir ela no YouTube. Beleza, galera? Quem quiser perguntar alguma dúvida aí, tirar alguma dúvida, só manda aí. Ó, a gente usa qual plataforma de treino? Isso é interessante, tá? A gente usa o Pense Revalida e também a gente usa uma gratuita, que é a Peplist, tá? Para quem não tem o Pense, às vezes a pessoa tem uma outra plataforma, também essa pessoa tem a oportunidade de treinar com a gente também, tá? Não tem problema não. A gente entra pela Peplist, a gente faz as estações lá, dos temas das áreas que a gente estuda na semana, a gente estuda uma área na semana e treina intensamente essa área na próxima semana. E no final a gente vai fazer um plus aí aleatório, como seria no dia da estação. Beleza? Obrigado, Sara. Que bom que você gostou da aula. Quinoscopia também, em pediatria, principalmente se a questão nasal. Já veio um corpo estranho, né, na paciente pediátrica nasal, e pede rinoscopia. Vocês têm que ter esse raciocínio. Vou enviar os slides no grupo depois lá, viu? Fechou. Nanda, entre em contato, tá? Você está no grupo da nossa mentoria? Entre em contato lá com algum administrador, pode me mandar mensagem, tá? E eu converso com você lá. O nosso suporte, nosso ADM, pode enviar o chat do grupo, caso você não tiver, já enviou, tá aqui em cima, tá? Entra no grupo, me procura lá nos administradores e me manda mensagem. Pessoal, bons estudos para vocês, tá? Espero que vocês passem na prova. Venho aqui ajudar vocês e dando essas dicas mesmo, se preparem, que vai vir uma prova meio pesada aí, pelo menos na correção. Vocês viram, tá? Tá seguindo esse padrão. Então se preparem em dobro, tá? Não fiquem aí mais 6 meses, hora de vocês darem um gás aí. São 2 meses da vida de vocês que vocês têm que tirar, tem que gastar um pouco a mais para não gastar depois a mais lá. Às vezes a gente quer economizar, tanto em tempo quanto em dinheiro e acaba sendo mais caro. Isso é uma coisa que a gente ouve, é super verdade. Então, bom estudo a todos. Treinar, galera, procurar parceria de treino. E qualquer dúvida, manda mensagem lá na GGMed para que a gente vai conversar com vocês. Falou, pessoal.